Tá com a memória cheia. Não, mãe, deixa, vai até onde vai. Então. Sobre isso, vamos acender um cigarrinho pra começar a roda de conversa. Quem tem medo do comunismo são os latifundistas, são os monopolistas, são os colonialistas, enfim, os parasitas. Nós estava conversando aqui sobre coisas da vida, coisas Hum. meio psicológicas, né, da vida, assim. Sim, o A nome gente tava dele... falando do seu tio, né? O meu tio, por parte de mãe, tipo, ele é dependente químico e ele tá preso desde os 18 anos de idade porque ele não conseguiu ser preso na adolescência. E ele veio de uma família classe média, assim, ele nunca passou fome nem nada. É uma família, tipo, branca também. Mesmo assim, ele, desde os 11 anos de idade, tipo, muito novo, né, ele começou a usar droga, tipo, diversas, entre maconha, álcool, podia ser pó, podia ser... Pô, ele Com estudou o em tempo escola ele foi... particular? Não, pública. É do estado, na verdade, que tem diferença. Porque eu estudei sempre em particular. Uhum. Desde bem jovem ele foi dependente químico. Não tinha muita informação. Na época meu avô era muito machista, sexista, né? Minha avó também achava que eram as coisas sempre no quadradinho. Eles achavam que empurrando uma namorada, tipo, que ficasse estável, fiel pra ele, quando ele tinha 17 e a menina 15, ele ia melhorar. Então eles quiseram que ela engravidasse, achando que um filho podia até prender ele e deixar ele melhor. Já vem daquela parada de que, tipo, na nossa família não tem ninguém que vai ter errado, porque a nossa família é especial, né? Ah, deixa ele namorar, ele vai tomar jeito quando namorar. A pessoa acha que pela criação que ela deu, ela fez tudo certo. Então, ele tá assim porque ele não tem uma namorada, que ele arrumar uma namorada, ele vai dar jeito e tal, que a gente criou ele bem. Só que aí nasceu meu primo. Ele foi preso com 18 anos por tráfico, roubo, afins. Não, Sim, tipo, tráfico, roubo e afins é o que eu sei. Não sei se de outras coisas, não sei. Mas essas três coisas eu sei. Meu primo, ele tem 25, 26 anos hoje. Ele nunca conheceu o pai dele de verdade. Ele sempre saía da cadeia, só que toda vez que ele saía, ele voltava muito rápido. Então, tipo, ele saía há pouco tempo, ele ficava marcado. Bem na hora que ele saía, ele ia fazer alguma coisa e a polícia pegava ele, tipo, em alguns dias, porque ele saía e fazia a mesma coisa de quando ele já entrava. Só de perceber, o meu tio já dava pra perceber que o sistema carcerário no Brasil não funciona nem um pouco. Sim, tipo, ele sai da cadeia. Ele entra e volta do mesmo jeito. Tipo, ele continua lá e ele tá tipo, é minha vida. E a cadeia tá explodindo de gente. As prisões funcionam ideologicamente como um local abstrato no qual os indesejáveis são depositados. Ela nos livra do trabalho e da responsabilidade de pensar sobre as verdadeiras causas e questões que afligem essas comunidades, das quais os prisioneiros são oriundos em números absolutamente desproporcionais. Em suma, as prisões dão um sumiço nas pessoas com a falsa esperança de que sumir com elas significa sumir com os problemas sociais que elas representam, produzidos por ninguém mais, ninguém menos que o racismo e o capitalismo. Inclusive, eles sempre serviram historicamente de subterfúgio para vinganças políticas. Isso porque, depois da emancipação, os tribunais se tornaram um lugar ideal para exercer a retaliação racial. No que se refere a sentença, as evidências internacionais demonstram que sentenças mais longas não impedem ninguém de cometer crimes. Prender uma pessoa só faz com que ela não cometa um crime temporariamente, mas isso aumenta o nível de criminalidade dela quando ela sai da cadeia. Tenta entender isso, é uma loucura mesmo. As pessoas saem com mais chances de se tornarem criminosos depois de serem presos do que antes. Para entender a fundo a questão do encarceramento em massa, você precisa bater no liquidificador a justiça penal e o capitalismo. O anime que eu tô vendo, tipo, ele é bem, como fala, só humor, assim, tipo, divertido, sabe? Pra divertir. Só que ele tem uma coisa que ele mostra muito escrachado, que é, tipo, o jeito que é a polícia. Lá eles chamam de militar, como se fosse a polícia da vida real. E é de um jeito muito escrachadinho, tipo assim, que a gente pensa que é. Ah, o policial é sempre na lei, é sempre tipo o Batman, sabe? Não pode matar, e eles tentam seguir o seu Não, negócio. eles matam pra se defender, porque eles
Sim, mas eles falam isso, que eles falam, não matam pode matar, os né? bandidos de um jeito bonitinho, mas Eles quando os salvam. bandidos matam alguém, aí ele tem que ser preso pra morrer. O que É tipo- moralmente faz um bandido ser uma má pessoa e um policial uma boa pessoa? Se na hora da trocação Exatamente, morre pra polícia, mim, morre bandido. a partir do momento que eu penso, tipo assim, nossa, eu queria que essa pessoa estivesse morta, não importa se ela seja, tipo, sei lá, o Bolsonaro. Eu penso, cara, se eu quero matar uma pessoa, se eu estou achando no direito que eu posso tirar uma vida, então eu sou, tipo, um assassino, não tem essa. Eu já tiro isso. Ser um assassino, tipo... Porque ser um assassino é tão desumano, digamos assim, se todo mundo assassina. Eu tô comendo carne, eu tô comendo, tipo, animais que foram assassinados em massa. Sim, se tivesse, Qual a tipo... diferença? Se as pessoas pensassem de jeito mais psicológico, de um jeito mais emocionalmente maduro, inteligência emocional, é isso. A gente não nasce sendo criado para ter inteligência emocional. Se a gente tivesse uma inteligência emocional, a gente ia saber tudo isso. A gente já tá pronto para entender como que funcionam as paradas, tipo, por que isso acontece, entendeu? O Hegel, para explicar isso, ele usa a dialética do senhor e do escravo. Na lógica de dominação, o escravo é dominado pelo senhor. Parar pra pensar, quem é mais dependente de quem? O senhor depende mais do escravo. Porque sem o escravo, o senhor não tem o recurso material para sua sobrevivência. E aí, o que ele tem que utilizar para fazer essa dominação? Violência, ideologia, tem que se utilizar de aparatos repressivos para ficar nesse lugar. Porque cada vez mais o senhor precisa utilizar de mais violência para manter esse elemento funcionando. E mais, e mais, e mais. Até que uma hora pro Hegel isso explode. Explode. Filha da puta, sua vendo, caralho! Parem de nos matar! 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 Tu acha que o que faz esse desvio? Tudo. Começando pelo patriarcado, que não via pessoas que tinham buceta como um ser humano, via como uma extensão de ser homem cis, uma extensão da masculinidade, como se, tipo uma assim... coisa mais frágil, né? Eu falei o quê? Eu fui com meus 3 filhos. Ah, foram 4, outro foi também, foram 4. Eu tenho um quinto também. O quinto eu dei uma fraquejada, né? Foram 4 homens, a quinta deu uma fraquejada, deu uma mulher. Como se fosse tipo um cara sem pau, que eles falavam que era um nuco, coitado, nossa, morreu um homem. Nasceu já morto. Nasceu já morto. Se a vida fosse gozar, não tipo, tivesse trabalho, não tivesse nada, eu tava feliz, pô. Eu sou uma pessoa com buceta e, tipo, eu tenho uma sexualidade, tipo, de me tocar e essas coisas e sentir, mesmo por um fraco, desde que eu tinha uns 11 anos. Uhum. E eu não vejo muitas pessoas que, tipo, com buceta falando a mesma coisa. Eu comecei com 17. Exatamente, é isso que eu vejo. Mas com 11, quando eu tinha 16, eu já assistia porra e nesse... Então, Só assistia. eu era uma pessoa que, assim, com 11, 12, 13 anos eu tinha culpa cristã. E toda vez que eu ia me masturbar, eu falava só a última vez, Senhor, eu só fazia oração. Eu também. Eu falava verso da Bíblia, eu pedia desculpa depois. Eu cheguei pedia no ano desculpa novo, por ver pornô. a maior coisa que eu pedi foi: meu Deus, vai ser a última vez. E aí depois, quando tava tocando fogos, eu falei: nunca mais vou ser assim. E aí depois que eu conheci, que eu tava vendo que isso era uma coisa nada a ver. Eu descobri sexualidade na escola, aula de biologia. Eu não entendia que o que eu fazia era masturbação. Eu não entendia que o que eu sentia era um orgasmo. E eu não percebi falando sobre buceta, eu percebi falando sobre pau. Eu na escola, eu era uma pessoa bem sexual, digamos assim, de falar. Porque eu não tinha minha vida sexual ativa. Então, na época do meu ensino fundamental inteiro, eu tinha minhas amigas e a gente ficava falando do volume do pau dos garotos da sala. Eu tinha uma amiga na escola que eu sentia atração por ela. E aí a gente falava sempre do volume do pau dos garotos. E meio que isso foi imposto, né, na gente. Eu tinha 13 anos, eu tinha uma amiga que ela era muito minha amiga. E ela me abraçava, toda vez que ela me abraçava pra ir embora, ela gostava de encostar o corpo inteiro. Nossa, eu tinha uma amiga E ela não era hétero, ela já, sabe, ela era bem
Eu sempre esperava o final da aula pra, tipo, isso acontecer. Eu acho engraçado que hoje em dia eu sou muito antissocial, tipo, a pessoa vem me abraçar e fica, Deus me livre. Mesmo se é alguém que, tipo, eu tô querendo assim, ficar, ai, tá me abraçando tanto assim, por quê? Tipo, sabe? E com 13 anos a gente tá Você não gosta do meu descobrindo, abraço, né? não? Amor, a gente tá gravando. É doida pra postar um vídeo desse. Cala a boca, garoto. Liga isso, tá holofote. Se alguém chegar, foda-se. Toda vez que eu chapo, não tenho que beber água. Dá sede mesmo. Se tu Total. pesquisar no Google, tá lá, uma coisa da sede. Você nunca pesquisou, não? Não, eu sei que dá, tipo, porque eu sinto que você acabou, né? Nossa, várias coisas que aparecem pra mim, porque, tipo, o Google, a internet sabe os meus gostos, né? Porque, tipo, tudo que eu uso, eles têm acesso. Então, tipo, no Instagram sempre aparece coisa que, tipo, eu tô falando, eu tô comprando, eu tô olhando só, num, sei lá, tipo, passando, assim. O bagulho sabe. Ele é louco, o negócio é doido. Aparece pra mim coisa de unha pra comprar, mano, pasta, tipo, de pra você, tipo, comer, tem jujubinha e elas são veganas. No Google? No Google apareceu propaganda? Não, no Instagram. Ah, no Instagram. E aí, tipo assim, mano, eu só fico pensando que, primeiro, aquela pasta que tava falando que era bom pra insônia, crise de pânico e artrite. Nossa, eu tô com vontade de chorar. Porque, tipo, é uma coisa natural e que alguém teve muito trabalho pra extrair ela, pra poder, sabe? E ela não tem acesso pra população e é um negócio muito bom. E aquelas merda de farmacêutica da câncer, da doença e, tipo, um negócio que, sabe? Dá raiva, mano. Que, tipo, ajuda tanta gente. Tem muita gente que tem essas bosta. Tem uns que é bom pra menstruação e eles explicam o jeito que eles coisam. É explícito. Mano, O jeito que eles tiram. Lembra? Tu tinha feito sua cirurgia. Eu fiz cirurgia que eu tirei o meu útero e no pós-operatório dava muita cólica. Nossa, eu tinha umas cólicas horríveis. E sangrava ainda um pouquinho depois, um mês por sangrando. E só quando eu fumava o hash que melhorava a dor. Que né? melhorava a dor. Tipo, mano, era incrível. Qualquer remédio de dor não melhorava. Não bate larica, você sentiu isso? Ah, eu nem sei, porque às vezes a fome bate, né? Por que tem que legalizar? Porque eu tenho uma mãe de 40 anos com uma doença crônica que faz uso de CBD óleo e ela não consegue achar em nenhum lugar. A gente, pra conseguir fazer o tratamento dela, pra ela sair da cama, pra conseguir trabalhar, cuidar de casa, cuidar do filho dela, ela tem que gastar o salário mínimo que ela ganha, procurar em lugares assim, né, que a gente já sabe mais ou menos como funciona. Pra gente é parte, né, desde quando a gente começou a namorar. É, o dia a dia, assim, ajuda muito com a ansiedade. Pra aliviar as tensões do dia, do trabalho. Resolver as DR. Exato. Umas. Conteúdo, eu adoro composição política, principalmente composição política, é uma coisa fantástica, eu acho que é isso mesmo. E eu dou graças a Deus que nós temos jovens assim. Isso dá um alento no coração também. Corpo fechado, peito aberto, minha fé não se resume a um terço. Caso eles pensem em me fazer mal, que nem um quinto disso me aconteça. Preocupado nessa terça-feira, pelos pecados cometidos na sexta, eu olho pro céu, olhos das nuvens. Meus guias me livre dessa malvadeza. São Jorge é guerreiro e eu não sou santo. Disso eles sabem, não me enfrento. Minha palavra é única, eu acho só. Não tenho medo de voltar ao pó. Eu espero mesmo que eu mude logo. Só luto pra não mudar pra pior. E eu trabalho tanto, eu canto fanho. Dessa porra eu não me envergonho. Polícia, maconha é uma delícia. Polícia, maconha é uma delícia. Nasci fudido e vou voltar ao pó. Nessa vida que nós esperamos, traz esperança pros sonhos nossos. Que a cigarra canta no meu quarto. Não quero tudo, não quero pouco. Quero só o que me satisfaça. O amor pra me amar e passar o tempo. Paz pras crianças da terra nossa. E viva a maconha! Legaliza! Legaliza esse TF! Fazendo a nossa segurança. Pô, mano, eu também quero. No finalzinho, já no final. Ainda tá acesa. Ainda tá aceso. Amor, não quebrou. Meu Deus, podia ter quebrado. Tá com fumaça ainda. Tá aceso. Cadê a piteira de vidro? Mostra na câmera. A piteira está A piteira caiu do negócio. Quando tu me conheceu, o que tu reparou de primeiro? Eu achei que você era legal. Só legal?
Tô puta agora. Você tá falando quando a gente se viu pessoalmente ou quando a gente se falou pela primeira vez? Quando a gente falou pela primeira vez. Você não era um laço ainda. Eu não gosto de classificar laços, essa que é a questão. Eu não sei, foi um bagulho que, tipo, a gente se eletrizou muito. Uma questão de química, assim, tipo assim, que eu me dava com você de um jeito. Nossa, assim, você conseguia desligar minha cabeça de um jeito que ninguém... Ah, falar assim, parece clichê, mas é que, tipo, eu sou uma pessoa que tem borderline. Borderline muitas vezes tem muito foco em apenas um laço da vida. Por conta do borderline mesmo, ser muito 880. Então talvez eu seja esse seu foco no seu body, né? Exatamente. É por isso que eu vou ver outro laço menos importante. Porque ai, tem gente que acha isso e tipo... Aí com o tempo eu fui te conhecendo. Teve tipo muitas defeitos que eu fui percebendo, muitas coisas. Eu aprendi a amar o seu jeitinho. Porque tipo, você me apresentou coisas que eu nunca tinha visto. Porque pessoas não tinham me tratado desse jeito, sabe? Jeitos, como por exemplo, quando a gente tomou banho pela primeira vez e você ficava, tipo, receosa de, tipo assim, não sei, tipo, eu mexer no rosto e ter ranho. E você ficava com nóia disso, tipo assim, não gostava que jogava água em você, falava que ficava com muito frio de ficar... Acabava de entrar no negócio, ai, tô com frio. Parecia que você não gostava de tomar banho com outra pessoa. E eu não sabia disso até, tipo, muitos meses depois você realmente me falar isso, porque você também não percebeu isso. Com a Lúcia, eu tive esses nojos, assim, que eu tive com você. Mas eu não falava, que eu não queria falar, eu não queria ser chata. Então eu ainda tava naquela parte da paixão que agradar, sabe? Eu não reclamei tanto igual eu fiz contigo. Eu tive aprendizados com a Lúcia que eu ainda estava na fase de querer agradar uma pessoa romanticamente, né? De impressionar, de ser uma pessoa legal. Quando chegou em você, esse aprendizado já tinha passado, eu já tinha tido aprendizado. Então, na hora que eu tomei banho contigo a primeira vez, eu falei. Da aliança. Eu pensava, tipo, é tudo que eu penso, né? Isso é um bagulho do capitalismo, uma construção total monogâmica que vem lá do passado, um símbolo que não é legal, tipo assim, pra quê? Nem gosto de anel, Marcela também nem usa. Só que aí eu pensei, eu já saí dessa bosta pra eu olhar pra você e pensar, calma, mas eu tô pensando a minha visão. Talvez a Marcela veja isso como algo importante, como aquelas mulheres que, tipo assim, um casamento com um vestido de noiva, aquelas coisas. É tudo na vida dela. Que eu ia ter. Não, mas eu tô falando que eu posso ter o pensamento de que isso é besteira, mas você pode ter o pensamento de que isso é um bagulho que você sonhou e nunca pôde ter, por causa da sua posição como, tipo, uma mulher preta, tudo mais, sabe? E aí eu pensei, tipo assim, será que, tipo, por ter a história dela, hoje ela não seja um negócio que, tipo assim, seja simples pra, tipo, outras pessoas, mas pra ela seja algo especial. Eu saí porque, tipo, a gente começou a ter uma relação. Então eu já comecei a, sabe, querer conhecer você, querer ver você, ter empatia maior por você. No meu caso, a parada da aliança tem relação muito com o cristianismo, por isso que eu não gosto. É um bagulho que eu levei de trauma pra minha vida, porque eu tinha tudo uma ideologia ali daquela parada. A sua ainda era da Universal. Minha mãe era da Universal. O meme já vem pronto. Quando eu fiquei firme mesmo na igreja, foi na Sara Nossa Terra. Eu ia com a minha irmã era um laço muito importante. Tipo, eu tava junto com ela fazendo uma coisa por um bem, Deus, sabe? A gente de criança era os mais cristãos de tudo. Mais que os adultos até. Isso. Virou uma coisa muito melhor, né, mano? Exatamente. E aí eu tinha aquela parada, né? Tinha que casar virgem, você só ia casar. Nossa, com na o escola amor da sua perguntava, vida. eu já vi um grupinho assim de pessoa perguntando assim, ai, vocês pensam em casar virgem? Aí tipo, eu olhei, pra mim, tipo, isso não era, pra mim isso era muito esquisito, pra mim isso era do século passado. E eu fiquei tipo assim, isso é uma questão. Aí eu falei que eu não sabia, porque eu não achava. Fiquei pensando, será que se eu falar que não, vão me julgar? Enfim, eu tinha essa parada de querer casar virgem. Eu ouvia o pastor, a pastora, era uma carga, né, jogada em cima de mim, de que o cara que tu casa vai ser o homem da sua vida. Pensa se eu tivesse essa visão até hoje, tipo, eu iria casar com alguém, se em algum momento eu não quisesse mais, pensasse em separar, em que a vida, tipo, sabe, essas coisas de querer mudar.
arranjar outro cara, mesmo que eu ainda tivesse essa visão, eu pensasse, nossa, eu fiquei anos da minha vida e não era a pessoa que Deus escolheu pra mim. E aí eu teria que separar, eu ia sentir a culpa da separação. Eu não me via como uma pessoa. Eu tive isso na minha última terapia até. Quando eu era criança, que você falou, eu achava que, tipo, a minha família, os meus amigos, as pessoas à minha volta, que definiam quem eu era, como eu deveria pensar, o que eu deveria dizer. Nossa, eu também. Eu não me via como uma pessoa a parte disso. Tanto que quando eu tinha 15 anos, até 15 anos, eu pensava assim, eu nunca vou poder ser outra pessoa. Sem vou ser uma menina cis, vou ter que casar com algum cara cis qualquer, casar na igreja por causa que a minha família quer isso e planeja isso pra mim. E tem uma profissão qualquer e tanto faz. Quando eu quebrei isso, tipo, esse negócio de pensar que eu deveria ser o que os outros queriam, que eu deveria ser o que a minha família queria, foi quando eu comecei a me ver como uma pessoa e pensar, calma aí, posso ter o meu pensamento, posso ter o meu julgamento, a minha análise, eu posso ser eu mesmo. Foi quando eu comecei a entender a questão do meu gênero, quem eu era dentro da sociedade, quem eu era financeiramente, quais eram os meus privilégios, quais não eram. Foi quando eu procurei essas coisas. Tipo, eu não aprendi sobre, tipo, toda a comunidade LGBT, pessoas não binárias, pessoas trans, travestis, sobre raça, coisa de raça, tipo, pessoas pretas, pessoas indígenas, pessoas asiáticas. Não aprendi, tipo, pessoas com deficiência. Eu não aprendi essas coisas do nada. Foi porque eu pesquisei e corri atrás das informações, abaixei a cabeça pra entender. Essa parada que é vendida pra gente, né, de que a gente vai ser assim, ela não vem inclusiva. Ela vem com essa parada de você ser o escolhido. Então, tipo assim... Sim. Eu sou escolhida e eu vou ser assim. Você é o escolhido e você vai ser assim. Nesses discursos, sabe, que é falado pra gente, não inclui essas pessoas. Não inclui. E aí a gente acha um discurso fácil. E tipo, a gente é criança, então a gente tá vendo uma pessoa mais velha, uma pessoa com mais autoridade. A gente pega e pensa, bom, essa pessoa teve experiência suficiente para saber que é isso aí mesmo. A gente vai crescendo e a gente se descobre. E aí, tipo, o discurso parece fácil, porque a gente não olha, quando a gente é criança, a gente se espelha. A gente não olha o mundo ao redor e os problemas que acontecem no mundo, as limitações que tem. A gente não pensa que existe um sistema judiciário, um sistema carcerário. A gente só pensa que a gente vai ser isso. Mas não tem recurso material pra aquilo ali acontecer. Eu só sofri abuso sexual, todas as vezes assédio, abuso, por conta de que a minha família foi muito... Sexo é tabu, entendeu? Sexo é sagrado, depois do casamento. Não pode falar sobre isso, não sei o quê. Ninguém me explicava o que era sexo, ninguém me explicava como fazer, ninguém me explicava doença, ninguém me explicava de consentimento, ninguém me explicou nada. Eu fui aprendendo conforme foi. Então uma aí parada que faltou me explicar, eu não teria abuso sexual nem assédio se tivessem me explicado tudo que eu sei hoje. Isso é foda. Por um lado, tipo, vai vir uma nova geração, assim, a partir da nossa, que até lá o mundo não tinha eu acabado. espero que esses tiktokerzinhos, eles virem coisas lindas. Não, pô, mas vai ter uma penca de gente, uma par de gente, tipo, e você. Uma vai geração ter TikTok. crianças... Não, tô falando da geração de pessoas que pensam, tipo, eu e você. A gente não é os únicos. Você tá falando da nossa geração, então é a Z. A Z é a geração mais fodida. Eu também acho isso. Eu acho que a gente tá vendo mais fodida agora. A galera da geração TikTok, a gente vê a geração TikTok, e a gente também tem essa parada de julgar a geração do. Não, mas eu não menosprezo. Eles são inteligentes pra caralho. Tem um bagulho diferente. Porque na nossa geração, nossos pais, eles falam de celular o tempo todo. A questão é que o problema não é tecnologia, porque eles não cresceram com tecnologia na mão, sendo criança. Pra eles é novo. Pra eles isso é esquisito. O povo que vê, esse celular tá correndo a cabeça pros problemas. Mas tipo, é porque é algo diferente. A maioria dos avós, né, que não tem celular, ou que começou a usar o celular agora, que não cresceu tendo celular, entendeu? Sim. O dia que eles tiveram uma epifania de pensar, de olhar pro próprio celular e falar, caralho, as crianças estão nascendo com isso aqui, vivendo com isso aqui na mão. Eu acho que eles vão pensar, tem alguma coisa errada com o mundo, tem alguma coisa de errada com esse sistema. Quando eles tiveram uma epifania, isso é bom falar. Porque eles conseguem ter uma visão limitada de tipo, pô, esses jovens não largam o celular. Antigamente era assim, e hoje é assim, sabe? O mundo tá acabando, mas se ele parar pra pensar, tem pessoas nascendo, usando essa porra, vendo a internet o tempo todo, um monte de informação, algoritmos, que é um bagulho fodido,
E tipo, mano, o dia que um velho entendeu o algoritmo, aí... Sabe uma coisa que eu percebo? A gente tem mania... Vai ser uma parada. A gente tem mania de outra pensar... visão de mundo. Vamos prestar atenção. A gente tem mania de pensar no ser humano como se, tipo assim... A gente tem mania de pensar as coisas isoladas. Por exemplo, sobre a saúde do ser humano. Ah, se o ser humano viver tanto tempo, ele vai ficar com a saúde totalmente desse jeito. Só que não é bem assim, porque você não sabe o que vai acontecer nesse meio tempo. Você não sabe se ele vai virar um alcoólatra. Você não sabe se ele vai comer... tipo, muito doce e ele começar a ficar com diabetes. Você não sabe se ele vai comer muito sal e ficar com pressão alta. Você não sabe. Ninguém tá focando no processo. Ninguém né, foca no agora. processo, foca no resultado. Exatamente isso. Eu percebo que a gente vê a vida de uma maneira assim diminuída. Por exemplo, esses velhos que você tá falando. Como uma velha que ficou a vida inteira trabalhando, sofrendo racismo, machismo, do marido, do pai, da sociedade. E ela até cresce trabalhando dia após dia, todo dia, o dia inteirinho, criando filho ainda. Como que ela vai ser quando ela chegar a ser velha? A cabeça dela vai ter trabalhado tanto que ela não vai estar pensando como esse ser humano saudável que cresce, envelhece e pensa direitinho. É verdade. Esse é um bagulho muito bom, eu percebi isso esses dias. Acho que agora é hora de... Tchau! I love you! Olha isso, Roxinho. E aí transita para outra etapa. Exatamente. Aí você tem uma superação histórica. Entendi. E é idealista. Ele acha que esse desenvolvimento da consciência acontece de forma meio natural, assim. A humanidade vai desenvolvendo essa consciência. E o Marx, ele vai pegar esse tema dialético, ele vai falar, a dialética é isso, mas ele vai inverter a equação. Ele vai virar a dialética do avesso. Ele vai dizer que essa superação pode ser realizada através do controle dos meios materiais. Porque é isso que faz com que a dominação seja dominação. No materialismo histórico dialético, isso é o socialismo científico. Por que científico? Porque ele tá vendo a materialidade, ele tá vendo as relações, ele tá vendo a produção, ele tá vendo tudo que tá disposto, e a partir dessa análise, ele vai montar um processo para superar esse sistema de opressão. O Marx vai olhar para a história, ele vai perceber um padrão. Durante toda a história da humanidade, a gente tem grupos de dominadores e grupos de dominados. Patrícios e plebeus em Roma, senhores feudais e servos na Idade Média, no feudalismo, e na época dele, a burguesia e o proletariado, e a classe trabalhadora. E aí, claro, cada época de luta de classes vai ter suas particularidades, mas existe um eixo comum. Qual que é esse eixo comum? O senhor feudal só tinha poder porque ele controlava a terra. Porque com o controle da terra, ele garantia que os servos sem terra tivessem que se subjugar para o seu domínio. Da mesma forma como o industrial capitalista, no século XIX, quando está tendo a industrialização em massa da Inglaterra, só vai conseguir ter esse poder todo que ele tem. Por quê? Porque ele controla a fábrica. E ninguém tinha sacado isso antes do Marx? Desse jeito, não. Anastácio Pimpinela, em roupão de cetim, atirou-se da janela pensando que era o fim. Escreveu no testamento com tinta perfumada que ninguém o privaria da propriedade privada. Quem tem medo do comunismo são os latifundistas, são os monopolistas, são os colonialistas, enfim, os parasitas. São os latifundistas, são os monopolistas, são os colonialistas, enfim, os parasitas. O Galo, sou integrante da Revolução Periférica. O ato que foi feito no Borba Gato, ele foi para abrir um debate. Em nenhum momento aquele ato foi feito para machucar alguém ou querer causar pânico na sociedade. Aquele ato foi feito para poder abrir um debate e o debate foi aberto. Aqueles que dizem que tem que fazer pelas vias democráticas, a gente buscou fazer isso. Abrir o debate para que esse debate ocorra e as pessoas agora possam decidir se eles querem uma estátua de 3 metros de altura que homenageia um genocida e um abusador de mulheres, certo? Favelado nunca teve voz, nunca teve uma voz ativa e desse modo a gente quer abrir um debate que já existe, que já foi feito através de caveiras, de tintas e o debate volta à tona, que a gente possa, enfim, ver quem foi o torturador, o expulsador e o genocida que foi o Borba Gato. Ele assume a autoria disso, né? Não só ele quanto o Danilo, os dois que chegaram agora, eles assumem a autoria, né? Dizem ter participado do ato. Foi decretado em desfavor do Paulo e da Jéssica. E quais são sequer estava no ato, fique claro, né? Quais são as alegações?
É o que nós ainda precisamos saber. Mas agora, de imediato, prender uma mãe com um filho de 3 anos, primeiro, é absolutamente sem sentido uma prisão dessa natureza. Ela sequer estava presente. Eu vim aqui representar a mim mesmo. Eu vim representar ninguém, certo? Eu não gosto do clima de festa. A cegueira que atinge lá, atinge nós também. Não tá tendo motivo para comemorar. Eu não consigo acreditar que pessoas que me tratavam com tanto carinho, pessoas que me respeitavam, me amavam, se transformaram em monstros. Eu não posso acreditar nisso. Essas pessoas não são tão más assim. Se em algum momento a comunicação do pessoal daqui falhou, vai pagar o preço. Porque a comunicação é alta. Se não tá conseguindo falar a língua do povo, vai perder mesmo. Falar bem do PT, pra torcida do PT é fácil. Tem uma multidão que não tá aqui, que precisa ser conquistado. E eu tinha jurado pra mim mesmo, nunca mais subir em palanque de ninguém. Eu tô vendo casais se separando, amigos de 35 anos deixando de se falar. Tenho amigos, se eu puder falar vai ser bom também, eu vou parar também, já era e foda-se. Tenho amigos que eu não tenho mais como olhar no rosto deles, por causa de política. Não vim aqui pra ganhar voto. Agora, se falhou, vai pagar. Quem errou vai ter que pagar mesmo. Não gosto do clima de festa. O que mata a gente é a cegueira e o fanatismo. Deixou de entender o povão, já era. Se nós somos o Partido dos Trabalhadores, o Partido do Povo tem que entender o que o povo quer. Se não sabe, volta pra base e vai procurar saber. E a minha ideia é essa, fechou.